Meu nome é Cristiane Paganotti, eu sou instrutora da estratégia Zero Morte Materna por Hemorragia e nessa próxima aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a identificação da paciente com risco de hemorragia após o parto. E por que a gente precisa tanto identificar fator de risco para hemorragia pós-parto? Simplesmente porque a hemorragia é uma das principais causas de morte materna e até mesmo de morbidade materna grave. Por isso que é tão importante a gente identificar o fator de risco para que a gente possa intervir precocemente e evitar um desfecho desfavoráveis para essas mulheres. E quando a gente pensa em evitar o desfecho desfavorável, a gente tem dois níveis de prevenção para atuar na questão da hemorragia pós-parto. Um deles é na prevenção primária, em que a gente vai tentar identificar, reduzir e remover o fator de risco antes que a mulher engravide, ou então podemos também ter a prevenção secundária, em que aquela mulher vai engravidar com um fator de risco, eu preciso identificá-lo precocemente no ciclo gravídico puerperal para então evitar o desfecho desfavorável. E quando a gente executa tanto a prevenção primária quanto a prevenção secundária, a gente está justamente redobrando a vigilância de pacientes com potenciais condições ameaçadoras à vida. E a identificação do risco obstétrico é um processo dinâmico, que deve ocorrer em todas as etapas do cuidado e da assistência à gestante. Então, começando desde a avaliação pré-concepcional, durante a consulta pré-natal e sempre reavaliando e reclassificando o risco dessa gestante a cada consulta, na chegada à maternidade ou ao serviço de emergência e urgência, durante a assistência ao parto e também durante o puerpério. Nenhuma dessas etapas devem ser puladas ou descuidadas. E quando a gente identifica um fator de risco, eu consigo preparar muito melhor toda a minha equipe que vai prestar assistência a essa gestante ou a essa puérpera. Quando eu identifico o fator de risco, eu consigo a partir de então definir protocolos de conduta e de abordagem quando a gente identifica a situação de maior gravidade precocemente. Eu posso elaborar checklists com todo o passo a passo e os principais pontos importantes na abordagem e no cuidado dessas mulheres, para que nenhuma etapa importante seja deixada de lado e que eu consiga garantir que todo o cuidado foi realmente executado. E eu consigo separar uma pessoa da equipe que vai ficar responsável por essa vigilância para não deixar que nenhuma dessas etapas fiquem para trás. Eu tenho uma oportunidade melhor de me preparar para a ação, então eu já consigo ter um olhar diferente para aquela paciente e com isso elaborar estratégias de conduta para evitar que o desfecho ruim aconteça, e eu consigo avisar toda a minha equipe que está cuidando daquela paciente, eu consigo deixar já separado tudo que eu preciso pensando numa possível emergência. Então aqui a gente dá um enfoque muito grande para preparo de kits de emergência para HPP, em que eu consiga ter numa mesma caixa ou no mesmo local tudo que eu preciso para fazer essa abordagem e não que fique naquela correria de cada um ir procurando alguma coisa em algum canto. Quando eu tenho tudo separado, a minha abordagem inicial ela é mais rápida. Eu consigo dar um alerta para o hemocentro para poder deixar bolsas de sangue reservadas se eu considerar aquela paciente como de maior risco. Lembrando que, infelizmente, não são todos os hospitais que têm acesso a um banco de sangue, e às vezes o sangue pode demorar para chegar. Se eu consigo me precipitar em relação a isso, eu consigo ter um sangue mais rápido. Eu consigo preparar melhor uma equipe multidisciplinar para a abordagem dessa mulher, eu consigo transferir mais rápido essa paciente se eu tiver num serviço de saúde em que eu não tenha condições adequadas de prestar uma assistência para essa paciente. Isso possibilita discussão de caso e um aprimoramento tanto da conduta quanto do aprendizado. E eu posso dividir os fatores de risco para a hemorragia pós-parto em 3 etapas: anteparto, intraparto e no pós-parto. Quando a gente pensa no momento anteparto, eu estou pensando na avaliação pré-concepcional, durante a gestação e na chegada dela ao serviço de emergência da maternidade. No intraparto, tanto no atendimento de emergência quanto durante a assistência ao parto. E no pós-parto, em todo o período do puerpério, enquanto ela estiver internada com a gente. E o que a gente pode elencar de principais fatores de risco que a gente consegue identificar antes que essa mulher entre em trabalho de parto? Então, lembrar que aquelas mulheres que já têm história de terem tido hemorragia pós-parto em partos anteriores têm uma chance muito maior de ter o mesmo evento em gestações em partos subsequentes. Então, isso me faz
aumentar a minha vigilância para essa paciente. Lembrar de condições que causam sobredistensão uterina, como a gestação múltipla, o polidrâmino e a macrosomia, aquelas que já sabem ter distúrbios de coagulação, as que usam anticoagulante, para aquelas pacientes com acretismo placentário ou placenta prévia, as grandes multíparas, as pacientes com síndromes hipertensivas e anemia e quando o primeiro filho ocorre após os 40 anos. Durante o trabalho de parto, eu preciso ficar atenta tanto naquelas pacientes com trabalho de parto prolongado quanto com trabalho de parto muito rápido, quando eu tenho parto instrumentalizado com força pelo risco maior de lacerações e hematomas, um prolongamento de episiotomia, as pacientes também com placentação anormal, que às vezes a gente acaba descobrindo só no momento do parto, em que elas não tiveram oportunidade do diagnóstico antes, as pacientes que evoluem com descolamento prematuro de placenta, a indução do trabalho de parto pelo fenômeno da dessensibilização dos receptores de ocitocina, principalmente quando elas ficam longos períodos utilizando a ocitocina, pacientes com coriomielonite, na cesariana, principalmente quando ela é indicada no momento intraparto e a atonia uterina. Depois do parto, eu também preciso identificar a atonia uterina, lacerações que não foram inicialmente identificadas, que às vezes a gente percebe só depois de um tempo em que a paciente teve o parto, a rotura uterina, a inversão uterina, a dequitação prolongada e a presença de restos placentários, os distúrbios de coagulação e o uso de anticoagulantes. Então tem muita coisa durante todo esse processo que a gente precisa ficar atento. E lembrar que quando a gente pensa em prevenção, a gente não pode olhar somente para aquela que tem o fator de risco, pois a maioria dos casos de HPP ocorre em pacientes sem fatores de risco evidentes, embora uma parcela expressiva ocorra naquela que tem o fator. Mas isso não quer dizer que a gente não vai olhar para aquela paciente que não tem o fator de risco, ou seja, a gente vai ter vigilância para todas. E o que a gente pode fazer é estratificar esse risco, em classificando a paciente como de baixo, médio e alto risco. E isso eu direciono o tipo de cuidado que eu vou dar para essa paciente. Quando que eu vou considerar uma gestante, uma parturiente como de baixo risco para HPP? Aquela que não tem cicatriz uterina, aquela que está na gestação única, menos de 3 partos vaginais prévios, aquelas que não têm nenhum fator de distúrbio de coagulação e quando elas não têm história de HPP prévia. Ficar atenta para paciente que é de médio risco, então aquelas que têm um parto cesárea anterior ou uma cicatriz uterina prévia, quando elas estão em vigência de coriomielonite, aquelas que têm 4 ou mais partos vaginais, situações de sobredistensão uterina, como a gente conversou, então a macrosomia, o polidrâmino e a gestação múltipla, aquela que tem o antecedente de HPP e nas pacientes com obesidade. E aquelas são consideradas de alto risco são as que apresentam placenta prévia ou de inserção baixa, aquelas com descolamento prematuro de placenta, na suspeita ou confirmação do acretismo placentário, as pacientes com anemias, com plaquetopenias e coagulopatias, quando eu tenho um sangramento ativo de grande volume ou então quando eu tenho 2 ou mais fatores considerados como de médio risco. E quando eu defino o risco da minha paciente, eu posso estabelecer alguns níveis de cuidado para elas. Para a paciente que é de baixo risco, eu vou ter sempre manejo ativo do terceiro período do parto, observação da paciente conforme o protocolo da instituição em que você está atuando e sempre estimular a presença do acompanhante e orientá-lo a como detectar os sinais precoces de HPP. Para paciente tanto de médio quanto de alto risco, eu vou ter acesso venoso calibroso, geralmente com gel CO16, peço tipagem sanguínea ABO e RH para do médio risco e para do alto risco eu acrescento a prova cruzada mais a reserva de sangue. E assim como para do baixo risco, sempre manejo ativo do terceiro período, observação rigorosa e sempre estimular a presença do acompanhante junto com a paciente e orientá-lo a como identificar os sinais de hemorragia. E como vocês podem perceber, esses 3 últimos itens devem estar presentes. Então, manejo ativo, observação, estimular a presença do acompanhante e orientá-lo a identificar o sangramento precocemente devem estar presentes independente de como você estratifica o risco materno para hemorragia. Uma outra
ferramenta que a gente pode utilizar nessa classificação de risco é o chamado Score de Alerta Precoce em Obstetrícia, que vem do acrônimo em inglês MIOS, que é o Maternal Early Obstetric Warning System, que é uma outra ferramenta de avaliar fator de risco e de identificar precocemente uma situação e uma morbidade materna mais grave, para que a gente possa intervir oportunamente e evitar um desfecho adverso. O score do MIOS ele é baseado em avaliações de parâmetros clínicos e cada um desses parâmetros clínicos tem faixas de gravidade e cada uma dessas faixas recebe uma pontuação. E de acordo com a pontuação final que essa paciente recebe, eu tenho um plano de ação direcionado e com isso eu consigo ter protocolos específicos de atendimento que vão me direcionar sobre a periodicidade com que eu preciso reavaliar esta paciente, quais exames devem ser solicitados e quais os profissionais que devem atuar no cuidado desta paciente, de acordo com as suas competências e habilidades. Então, o MIOS nada mais é do que uma avaliação objetiva das condições de maior gravidade com potencial de deteriorização. E com isso eu promovo o treinamento de toda a equipe multiprofissional que presta assistência a essa gestante para que ocorra essa identificação precoce da situação de risco. Então este é o gráfico e a planilha que nós utilizamos para poder fazer o score de MIOS. Então eu vou avaliar temperatura, pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, frequência cardíaca, frequência respiratória, nível de consciência, saturação e volume urinário. E vocês podem perceber que para cada uma desses sinais vitais eu tenho faixas diferentes e cada uma delas tem uma cor e uma pontuação específica. Então essa pontuação varia de 0 a 3 pontos. E se a gente pegar, por exemplo, uma paciente em que a temperatura é entre 38 e 39, uma pressão arterial sistólica entre 140 e 149, uma diastólica entre 90 e 99, uma frequência cardíaca entre 60 e 99, a respiratória entre 16 a 20, uma saturação entre 92 e 95 com volume urinário acima de 30. Para cada um desses valores específicos dos sinais vitais, eu tenho uma pontuação, que nesse caso vai me dar um total de 6. E quando a gente olha para o plano direcionado, na faixa de pontuação 6, que é um plano específico para as pacientes aqui no Brasil, essa paciente deve ser avaliada por um médico obstetra, a reavaliação deve ocorrer a cada 30 minutos, com isso já me direciona para a abordagem de um paciente crítico e eu preciso considerar a possibilidade de sepse. Então é só a gente jogar cada um dos resultados de cada um desses sinais vitais e de acordo com a pontuação eu direciono o meu plano de ação para o cuidado dessa paciente. Obrigada!